Olá, estamos de volta com mais alguns comentários de questões da sua prova da OAB. Eu sou o professor Paulo Souza e hoje nós vamos falar sobre o direito das obrigações, especificamente os atos unilaterais de vontade. Um deles, a gestão de negócio. Caiu mais de uma vez já os atos unilaterais de vontade em relação ao direito das obrigações. São aqueles atos que geram efeitos na contraparte, na esfera jurídica da outra parte, ainda que não tenha anuência dela, né? E às vezes é difícil de visualizar uma gestão de negócios, mas uma questão da OAB que a gente vai tratar hoje deixa bem evidente como funciona isso, né? Como é que eu posso gerar, eu por ato unilateral, gero efeitos jurídicos já na contraparte, ainda que ela não tenha esse consentimento. Como é que foi? Dá uma olhadinha. Na questão 38 do 11º exame. Diante de forte e inesperada chuva, Márcio constatou a inundação parcial da residência de sua vizinha Bianca. Fato este que o levou a contratar serviços de chaveiro, bombeamento d'água e vigilância, de modo a evitar maiores prejuízos materiais. Então, o que ele pensou em fazer? Evitar maiores prejuízos, até a chegada de Bianca. Utilizando-se do quadro fático fornecido pelo enunciado, assinale a alternativa correta. Primeiro, sejamos sinceros, né? Altamente difícil você visualizar uma situação dessa na realidade. As pessoas dificilmente são tão altruístas, tão boazinhas assim, a ponto de, verificando a desgraça alheia, ir lá ajudar. A maioria simplesmente dá de ombros, né? Mas, quando nós tratamos de gestão de negócio, nós estamos tratando exatamente disso. Gerir um negócio alheio sem que essa pessoa tenha me dado consentimento, tenha me dado autorização. É aí que nós veremos a gestão de negócio. Vou dar outro exemplo só para você visualizar. Há um genitor com um filho. Esse genitor ele presta alimentos para o filho. Belo dia o cara desaparece. E aí, a criança vai morrer de fome. O que eu faço? Eu vou lá e pago o valor dos alimentos que ele pagava mensalmente. Gestão de negócios. É um ato altruísta, essa pessoa não me deu autorização para tanto, mas pelo simples fato de eu ter agido, isso já vai gerar na esfera desta pessoa efeitos jurídicos relevantes. Como? Dá uma olhada aqui no dispositivo do código. Se o negócio for utilmente administrado, então eu tenho que visualizar uma utilidade, cumprirá ao dono, não é o gestor, não é a pessoa que foi lá e fez o ato, é o dono, as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com os juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Como é que você vai saber se foi útil? Essa utilidade vai ser apreciada não pelo resultado, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem. E isso é bem importante. Nesse caso, nesse exemplo aí que aparece nessa questão da prova da OAB. E se a despeito de todos esses atos heróicos do vizinho, a casa dela sofresse vários danos, ela não indenizaria mais só porque não teve um resultado útil? Não, não é o resultado que importa. Eu vou ter que avaliar as circunstâncias, até porque, eventualmente, mesmo que tivesse um prejuízo grande por causa dessa inundação, talvez foi exatamente o ato do vizinho que evitou um prejuízo ainda maior. Dependendo da situação, a casa acabaria desabando, por exemplo. Então eu não posso julgar só pelo resultado, eu preciso analisar as circunstâncias. Então nessas situações, quando há uma gestão de negócios, eu vou obrigar a outra pessoa. Quem é que fica obrigado neste caso aí do exemplo? A Bianca. A vizinha é que fica obrigada. Veja, ela concordou com algum destes atos? Não, ela nem sabia o que estava acontecendo, mas ela já está obrigada. É por isso que eu chamo de ato unilateral de vontade, que já cria efeitos na esfera jurídica da outra pessoa, ainda que ela nem queira, né?
E aqui a gente vai ver em algumas das alternativas que às vezes o dono do negócio, em relação ao gestor, esse dono do negócio não quer indenizar o outro, né? Não interessa, porque o ato unilateral de vontade ele cria efeitos na esfera jurídica do outro, independentemente da vontade deste. Vamos analisar as assertivas. Letra A. A falta de autorização expressa de Bianca Márcio para a prática dos atos de preservação dos bens autoriza aquela a exigir reparação civil deste. De novo, ó, essa aqui traz até uma certa pegadinha. A falta de autorização expressa de Bianca para a prática dos atos de preservação dos bens autoriza aquela, então autoriza a Bianca a exigir reparação civil do Márcio. Ou seja, o Márcio foi lá e ajudou a Bianca, evitou que ela tivesse um prejuízo grande e porque ela não deu autorização, o Márcio vai ter que indenizar ela pelos prejuízos? Parece razoável que o cara ainda seja chamado a indenizar depois de ajudar a pessoa? É evidente que não, né? Portanto, a alternativa está incorreta. Bianca não estará obrigada a adimplir os serviços contratados por Márcio, cabendo a este a quitação dos contratados. Volta lá no artigo 869. Quem é que tem que cumprir? O dono do negócio. Volta para o exercício. Bianca não estará obrigada? Evidentemente que está incorreta. C. Se Márcio se fizer substituir por terceiro até a chegada de Bianca, promoverá a cessação de sua responsabilidade, transferindo-a ao terceiro substituto. Aqui é o chamado caso de cogestão. Eu tenho cogestores, neste caso ao longo do tempo. Um gestor que faz se substituir por outro gestor. Suponha que o Márcio tivesse uma viagem já comprada, um pacote, um cruzeiro, sei lá, alguma outra coisa. Ele ia sair no dia seguinte. O que ele faz? Ele chega para o outro vizinho ainda, suponha que a Bianca tem um terreno aqui, ele mora deste lado, o outro vizinho do outro. Chega para o outro vizinho e fala, olha vizinho, eu dei um jeito aqui para evitar prejuízo por conta daquela enchente que a gente teve aí, na casa da Bianca até ela voltar, mas o problema é que eu estou saindo de férias agora. E aí não tem como eu ficar cuidando. Você pode fazer isso por mim? Não, tudo bem, eu ajudo e tal, aquela solidariedade. Também do vizinho, né? Já é difícil visualizar a solidariedade de uma pessoa, quem dirá de duas, né? Mas suponha que o vizinho aceitou. Neste caso, o Márcio não afasta a responsabilidade dele. Ele continua devendo responder. Por quê? Porque senão ficava fácil. Eu assumia uma gestão de negócio, eu começava a gerir um negócio, eu via que o negócio estava dando prejuízo, que ia me dar problema, que a pessoa não ia me indenizar, o que eu faço? Eu passo a batata quente para o outro. E aí eu largo para lá. E aí a Bianca volta e vem reclamar alguma coisa, ou o vizinho vem reclamar alguma coisa e fala, não, isso aí é problema com o terceiro que eu passei, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não. O gestor de negócio ele continua responsável até o final, até a aprovação da gestão feita por ele, ok? Portanto, também incorreta essa alternativa. Vamos ver a última. Os atos de solidariedade e espontaneidade de Márcio na proteção dos bens de Bianca são capazes de gerar a responsabilidade desta, em reembolsar as despesas necessárias efetivadas acrescidas de juros legais. Volta para o artigo. A utilidade, aqui, na parte de cima, no caput, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com os juros legais. Então, as despesas efetivadas, necessárias, acrescidas dos juros legais. Exatamente o que diz o caput do artigo 869. Portanto, a característica peculiar desses atos unilaterais é justamente uma vinculação da outra pessoa sem que ela saiba, sem que ela tome conhecimento, sem que ela consinta. É exatamente o contrário do que acontece num contrato. O contrato eu preciso da declaração da outra pessoa, né? Do consentimento da outra pessoa. Aqui no ato unilateral, não. Então presta atenção, porque às vezes caem algumas dessas questões envolvendo esses atos unilaterais de vontade, ou também chamados por alguns de negócios unilaterais. É a mesma coisa, não se preocupa com isso, mas saiba essas regrinhas peculiares lá que tem em relação à gestão de negócios. Beleza? Com
Com isso, a gente conclui esse exercício. Até lá!